Graça e paz a todos. A primeira coisa que nós temos que ver sobre a tentação de Jesus e que muitos confundem é que a tentação de Jesus, ela não foi sobre fome, fama e riqueza. Pastor Wagner, se a tentação de Jesus não foi sobre fome, fama e riqueza, ela foi sobre o quê? Observe comigo o que diz o texto. Mateus capítulo 4, versículo 3. Se você é filho de Deus, mande. Se nós formos um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, verso 6, diz: se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Observe que nessas duas primeiras falas, o que nós vemos aqui em questão, repetindo, é a mesma expressão. Se você é filho de Deus. Se você pegar e for comigo para o capítulo 3, e versículo de número 7, veja o que está acontecendo aqui. O texto diz, e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mateus 3,17. Logo, nós entendemos o que aqui à luz desses textos. A tentação, ela nunca foi sobre fome, fama e riqueza. Ela foi sobre identidade. No capítulo 3, verso 17, Deus já havia dito: você é o meu filho amado. Só que aí vem o diabo e diz: se você é filho de Deus, mande. Se você é filho de Deus, jogue-se daqui. Quando ele diz assim, por exemplo, se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, o diabo ele estava tentando colocar na mente de Jesus que ser filho de Deus e estar passando fome seria uma contradição. Então, como filho de Deus, não era para ele estar passando necessidade. Então, se ele fosse de fato filho, que ele transformasse pedras em pães. Então, a primeira verdade que nós vamos aprender nesse estudo aqui é que a tentação é sobre identidade e não sobre fome, fama e riqueza. Fome, fama e riqueza foram meios pelos quais o inimigo tentou Jesus para tirá-lo do seu propósito. Agora, vem aqui comigo, vamos analisar junto qual que é a segunda lição que esse texto vai nos ensinar. Eu vou tirar ela aqui do capítulo 4, versículo 9. Tudo isso te darei, se prostrado me adorar. O que está em xeque aqui? Uma promessa. Tudo é uma promessa bíblica. Só que olha que interessante que eu escrevi aqui. Mas essa promessa, ela foi feita pelo diabo. É uma promessa bíblica, mas que quem fez não foi Deus, foi o diabo. E quantas vezes nossas igrejas, nossas reuniões estão lotadas de pessoas buscando ter tudo. E na realidade, quando nós vamos analisar a Bíblia, nós não precisamos ter tudo para ser feliz. Nós precisamos ter Cristo. Ter Cristo na nossa vida é o que é mais importante. Então, observe que a segunda lição é que há uma promessa dentro desse texto. Uma promessa bíblica, porém feita pelo diabo. Qual é aqui a terceira lição que vamos poder extrair desse texto aqui? Olha aqui comigo. O nosso deserto é proporcional a quem nos levou para lá. Sim, observe, há desertos que são frutos da nossa má gestão de vida. Só que há desertos em que o Espírito Santo é quem nos levou para lá. Entende? Mastiga com os dentes do cérebro. O deserto que você está passando, foi você mesmo que causou a você ou foi o Espírito Santo que te levou para lá? Porque Mateus 4, verso 1 diz, a seguir, Jesus foi levado pelo diabo, não, pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O deserto que Jesus está passando aqui não foi obra do diabo, mas foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. O diabo levou Jesus para o ponto mais alto daquela região. Se nós falássemos hoje isso, fui levado ao deserto para ser tentado, nós acharíamos que foi obra do diabo. E se tivéssemos ouvido alguém dizer, fui levado ao ponto mais alto da região, nós sempre pensaríamos que isso seria obra de Deus. Só que no texto aqui está mostrando que às vezes o ponto alto da nossa vida não foi Deus quem nos colocou lá, foi o diabo. E em alguns momentos o deserto que estamos passando não foi obra do diabo, mas do Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter discernimento espiritual, porque às vezes algumas vitórias,
alguns topos altos da nossa vida, não é obra de Deus, é obra do inimigo. Às vezes nós chegamos no alto, no ponto mais alto, mas tivemos que abrir mão de inúmeros princípios. Quarta lição que nós vamos encontrar aqui nesse texto. Vamos colocar em vermelho. Deserto, ele é símbolo de uma geografia de dor, de disciplina. Todo deserto, ele traz em si dores. Deserto é tudo aquilo que eu e você queremos evitar a qualquer preço. Mas no deserto também há crescimento. Anote comigo, escreva comigo aqui nos comentários. No deserto também há crescimento. Foi no deserto que Abraão prosperou. Depois que seu sobrinho Ló escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, no deserto, a Bíblia diz que Abraão, ele vai prosperar. A quinta lição que nós temos aqui, antes, quero informar para você que é nosso aluno no Método Pregadores que Tocam Vidas. O esboço vai estar aqui nessa área bônus aqui, ó. E se você não for aluno, você pode se matricular e ser aluno conosco. Tem o módulo 1, 2, 3 e 4 até o momento, tá bom? O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Qual é a quinta lição? A quinta lição é a tentação de você utilizar o seu poder em benefício próprio. Da onde eu tiro isso? Mateus, capítulo de número 3, capítulo de número 4, melhor dizendo, verso 3. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Qual que está sendo aqui a tentação do diabo para Jesus? Use o seu poder para beneficiar a si próprio. Use o seu poder para beneficiar a si mesmo. E observe que essa é uma tentação dos dias de hoje. Quantos estão no poder político ou em qualquer área que às vezes se beneficia com o poder que tem? E entenda que Jesus não utilizar o poder dele foi uma bênção, porque se ele utiliza o poder que tem para não morrer, ele iria beneficiar a si mesmo. Mas na sua morte, ele beneficiou a todos quantos nele creem, porque todos que nele creem, ele dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a quinta lição que nós temos aqui é: nunca utilize o seu poder para beneficiar a si mesmo. A sexta lição: quando rejeitamos as propostas de Satanás, a presença do mal vai dar lugar à presença dos anjos. Sim, porque o texto vai nos dizer no capítulo 4, versículo 11: com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Olha que alegria, você ser servido pelos anjos. Quando permanecemos fiéis a uma manifestação do céu ao nosso favor. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu sei de uma coisa: se você permanecer fiel, o céu ele vai se manifestar a seu favor. Qual é a nossa sétima lição aqui? A nossa sétima lição é que eu quero mostrar para você uma estratégia de batalha espiritual que o inimigo usa. Só que para isso eu não vou utilizar o capítulo 4 de Mateus, verso 11, mas o texto paralelo de Lucas, que está no capítulo 4 também, só que no versículo 13. Ele vai dizer quase a mesma coisa, só que dá-nos uma informação importante sobre a estratégia do inimigo contra nossas vidas. O que diz o texto? Vou deixar bem grande para você poder ver. E tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus, até momento oportuno. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Então, observe que essa é uma estratégia. O inimigo ele vai investir contra você a primeira vez, depois ele vai investir de novo. Ele sempre vai estar procurando um tempo oportuno para que ele possa estar te atacando novamente. Por isso que nós temos que orar e vigiar, para que nós não venhamos cair em tentação. Então, nesse estudo bíblico, eu te mostrei essas 7 lições que você pode extrair desse texto sobre a tentação de Jesus.
É um estudo bíblico que visa te ensinar a palavra de Deus e também te deixar preparado para trazer uma palavra de saudação em sua igreja ou até mesmo uma pregação. Caso queira, te faça, reforço o convite, entra na nossa comunidade no WhatsApp.